3, 2, 1, gravando. Filosporíferos, ou a classe dos espongiários, as esponjas do mar. Essa classe, poríferos ou os espongiários, eles vão abrigar animais pluricelulares muito primitivos, os chamados parazoários, do ambiente exclusivamente aquático. A maioria marinhos, as esponjas, possuem o corpo perfurado por inúmeros poros, daí o nome da sua classe. Falando em termos de evolução, essas esponjas elas representam a transição de um modo de vida unicelular, que são os protozoários, para os pluricelulares. O fato é bem possível que as esponjas tenham se originado a partir de um protozoário colonial. Sua organização corporal é bastante simples, pois não possuem órgãos nem sistemas. São animais assimétricos. As esponjas são animais sésseis, ou seja, ficam fixos no substrato, como rochas, têm a vida livre, como colônias, não são parasitas. Algumas espécies, além de formar colônias, nas quais ocorre um certo grau de fusão entre vários indivíduos, assim conseguem se beneficiar com sua alimentação e reprodução. Todas as esponjas são animais filtradores, ou seja, fazem passar por dentro do seu corpo a água do mar, de onde vão retirar o seu alimento que está diluído na água, como pequenos organismos, como algas, protozoários, até microcrustáceos. A estrutura de um corpo de uma esponja: a água penetra no seu corpo através dos seus poros em uma cavidade existente dentro da esponja, que é o átrio ou o espongiocele, e sai daí através de mais orifícios bem maiores, chamados ósculos. A circulação da água ela é promovida por células que são especializadas e que forram o interior da cavidade atrial. São chamados de coanócitos. Essas células são típicas, exclusivas das esponjas. Os coanócitos são células que são providas de flagelo, como se fosse um espermatozoide, e apresentam uma expansão da membrana plasmática, formando uma espécie de colarinho. A movimentação do flagelo vai provocar uma corrente de água na qual circulam os gases, as excretas, os gametas e partículas de alimento. Se uma dessas partículas ficar presas dentro deste colarinho, pode ser fagocitada pelo coanócito. A parede do corpo de uma esponja ela é formada basicamente por 3 camadas distintas. Uma epiderme, que é a camada mais externa, com função de revestimento e proteção. Uma camada gelatinosa média, no qual estão mergulhadas algumas células, como os amebócitos, que são formas de amebas, como as espículas calcárias ou silicosas, ou uma rede de fibras proteicas de espongina, uma camada mais interna formada pelos coanócitos. Aqui a esponja.
certo? Essa entrada aqui, ó, chama-se, é o ósculo. Essa entrada chama-se ósculo, por onde vai entrar a água, nutrientes, micro-organismos. É como se fosse a boca do animal. Agora, fazendo um corte no meio, fazendo um pequeno corte, poderemos, pegando um pedaço do corpo dessa esponja, podemos identificar o seguinte. Vamos supor que aqui está uma parte do tecido da esponja. Não sei desenhar direito, mas então, ó, aqui vão ter células dentro daqui da derme, terão células em formas de amebas, que são as células ameboides. São os ameboides. Os coanócitos eles estão fixados na parede dessa derme, e tem um flagelo. Conforme que o flagelo começa a se movimentar, esse flagelo ele pode impulsionar o alimento lá para o interior da esponja, facilitando assim a obtenção do alimento da esponja. Agora, vou tentar desenhar esse coanócito bem mais visível. É como se fosse uma corneta. Então aqui no interior tem o flagelo, que conforme que ele vai se movimentar, como se fosse um espermatozoide, ele vai se movimentar, vai fazer o movimento, a água ela vai puxar para dentro, e tudo que tiver fluido na água vai entrar dentro, vai passar nesse colarinho do coanócito, que vai para o seu interior. Lá dentro desse seu interior vai ter células, vai ter um núcleo, vai ter vacúolos que vai conter os alimentos. Eles vão fagocitar as células, que vão absorver e vai gerar, que vai fazer como se fosse e vai pegar em forma de alimento para as esponjas. Então, o corpo de uma esponja, o coanócito típica exclusivamente dos poríferos. Fisiologia das esponjas. O alimento, então, ele é capturado pelos coanócitos, ele é digerido no interior dessas células, dentro de vacúolos digestivos. Dessa maneira, a digestão ela é intracelular. Os nutrientes que são conseguidos, eles são espalhados, são distribuídos às outras células através dos amebócitos. As demais funções vitais, como excreção, respiração, são feitas por difusão, porque as esponjas não têm um sistema circulatório completo. Aliás, elas nem têm sistema circulatório, fica totalmente disperso dentro do seu interior. Não há nenhum sistema circulatório, nem sistema nervoso, por isso elas são tão pouco especializadas. As esponjas, elas apresentam um grau de regeneração. A reprodução de uma esponja pode ser dar forma assexuada, por brotamento, ou sexuadamente,
com a formação de gametas. A maioria das esponjas, elas são hermafroditas, que a fecundação que ocorre é interna. O brotamento é a forma mais comum que acontece nas esponjas. Algumas espécies de esponjas de água dulcícola, elas produzem estruturas de resistência chamadas de gêmulas, que são uma espécie de bolsa contendo no interior das suas células em repouso, produzidas quando as condições ambientais são desfavoráveis. Quando as condições do meio externo, quando está desfavoráveis, elas são produzidas essas gêmulas. Como em época de frio, por exemplo, e de seca. As gêmulas, elas vão se desenvolver em novas esponjas com a chegada de condições adequadas na estação chuvosa, por exemplo. Então a gêmula, vamos desenho. Então a gêmula é o seguinte. Isso aqui é uma gêmula. Opa! Uma gêmula. Então, quando está em condições, tipo, quando estiver no frio, muito frio, em tempos de seca, elas ficam lá guardadinhas. Para quando a situação melhorar, aí sim elas começam a se desenvolver e viram outra esponja. Pronto. As esponjas de banho. Algumas espécies de esponjas, as com esqueleto de espongina, elas são utilizadas desde há muito tempo, lá na antiguidade, como esponjas de banho. Depois de esmagada, as esponjas têm seu esqueleto fibroso, lavado e tratado de modo a servir a propósitos comerciais. O destino dessas reservas, com a queda dessas reservas e o longo tempo necessário que atinja o tamanho adequado, fazem com que esse produto alcance altos preços no mercado. É como que se fosse mais barato você comprar uma esponja estética feita em fábricas do que você sair no mar e achar uma esponja para fabricar. Sai muito caro a produção, então pode dizer que não compensa, a não ser que você quiser fazer para atrair turistas. Isso é bom. É isso aí, então. Falei das esponjas, espero que tenham entendidos. Falou então, próximo vídeo. Falou.